Graças a Deus. Vamos ler o textozinho aqui bem rapidinho, um versículo pequeno. Dá até para ler, dá até para decorar, né? Vamos ler juntos? Vamos lá. E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez. A mão lhe foi. Repita essa palavra: restaurada. Amém? Podemos assentar, irmãos? Hoje eu quero falar dessa capacidade que Jesus Cristo tem de proporcionar restauração na vida da gente. Amém? E quando a gente fala de restauração, a gente fala exatamente de algo que é muito difícil, a gente não está precisando. Não está precisando ser restaurado. Às vezes nós podemos até não identificar essa necessidade de restauração em nós, mas muitas vezes quem convive com a gente percebe essa necessidade de restauração que a vida da gente precisa. Tudo aquilo que está vivo, tudo aquilo que se movimenta, se desgasta também. É natural o desgaste acontecer na vida da gente. O tempo vai passando, quase tudo vai sofrendo um processo de desgaste, né? As situações por conta dos usos vão se desgastando e você tem que estar cuidando muito bem para minimizar, muitas vezes, esse desgaste. Relacionamento às vezes se desgasta, casamento se desgasta, convivência se desgasta, principalmente convivência, e outras coisas mais que se desgastam na vida da gente. E eu quero conversar com você sobre isso nesta noite. Amém? Vejam bem, Jesus, ele sempre olhava para as pessoas e via nelas a necessidade que tinham. E ele era muito sensível para poder socorrer, para poder ajudar a pessoa, para poder levantar a pessoa. Uma das coisas que não dava prazer em Deus, que eu creio que não dá ainda hoje, é quando Deus olha você para baixo, que você está completamente abatido por conta de questões ligadas à sua própria vida, e esse abatimento que às vezes a gente sente por conta de uma série de questões, nos deixam sem forças e às vezes tiram da gente até mesmo a capacidade de acreditarmos em nós mesmos. Às vezes, pelo fato de estarmos vivos, nós vamos apanhando da vida, e na medida então que apanhamos da vida em uma série de situações, em uma série de circunstâncias, é quase que uma reação natural, a gente vai ficando assim um pouco que duro com respeito às pancadas que a gente pega da vida, e vamos perdendo a sensibilidade de uma série de questões, porque essa é uma reação de proteção, uma reação muito natural de quase todos nós. Às vezes nós somos extremamente crédulos, e na medida que nós vamos sendo enganados, a gente vai deixando de acreditar nas pessoas. Um dia desse, uma pessoa conversando comigo, disse uma palavra que eu achei interessante, e fiquei pensando em que grau uma pessoa chega de desconfiança com respeito ao outro, em que grau a pessoa chega a ponto de não acreditar no outro. E essa pessoa me disse assim: olha, quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu confio nos cachorros. Ela falou assim para mim. Olha só como é que estava a cabeça da pessoa. Mais eu confio nos cachorros. E a pessoa falou isso para mim porque ela tinha sofrido algumas decepções diretamente ligadas com a amizade. E por conta das decepções que ela sofreu com respeito à amizade que tinha, ela começou a achar que o melhor amigo que ela tinha, ela falou para mim isso, que era o cachorro dela, com que ela mantinha um relacionamento e que ela achava que era de fato fiel a ela, mas que todas as amizades que ela teve, pelo menos, ela sofreu decepções e ela estava cética com respeito à possibilidade de poder acreditar em alguém. Às vezes nós ficamos assim. Os desgastes vão se estabelecendo exatamente por conta dessas situações, decepções.
as expectativas que você coloca em alguém, as expectativas elevadas que você muitas vezes coloca em uma amizade e você sofre a decepção. As expectativas exageradas que você coloca num relacionamento que você sofre decepção. Às vezes as expectativas que você coloca num filho, numa filha, e alguém, você simplesmente projeta na sua cabeça alguma coisa que venha a ser interessante para você, e quando de repente a coisa acontece fora de tudo aquilo que você alimentou as suas expectativas, você sofre o desgaste da decepção, fica armado, fica defensivo por conta daquilo que te decepcionou. E você percebe então que durante a vida são inúmeras coisas que vão decepcionando a gente, que vão gerando desgastes, que vão criando um couro grosso na gente, onde a gente começa a ter resistência a uma série de coisas. E a gente, quando perde essas sensibilidades, a gente se desgasta, porque parece assim que a gente perde a essência de um ser humano, porque a gente fica frio. Além de ficar frio, fica fechado, fica armado com todas as coisas, e isso provoca perdas para nós também, e gera uma série de desgastes para nós. E quando nós estamos assim, é claro que nós precisamos então sermos tratados. E se Deus for agir um tratamento na vida da gente, dentro de uma situação semelhante a essa que eu comento com vocês, uma situação existente, mas que por alguma razão se deteriorou por questões que só você sabe, Deus não vai ter que construir alguma coisa, Ele vai ter que restaurar alguma coisa que existe, mas que por razões ficou desgastado. É aí que entra o poder de Deus. Muitas vezes, muitos problemas da vida da gente estão presentes e estabelecidos ali em nós, porque nós estamos desgastados. E às vezes a gente não percebe isso. Mas além de estarmos desgastados, muitas vezes a nossa maneira de agir e as nossas atitudes desgastam pessoas. Desgastam quem convive com a gente. Por desconfiança, por decepções, às vezes a gente fica reclamão demais, fica briguento demais, fica inseguro demais, desconfiado com tudo, não acreditando em pessoas. Parece que tudo que as pessoas falam para nós, a gente consegue ver tudo com ar de desconfiança, porque, vejam bem, a nossa credibilidade ou a nossa forma de acreditar está totalmente desgastada por conta das muitas decepções. E quando você analisa e pensa, é difícil nós não vivermos esse estado, essa situação de real desgastes ao longo da nossa vida. Isso que nos atrapalha com Deus, nos atrapalha em tudo. Porque o desgaste parece que tira a nossa sensibilidade de amarmos. A gente fica bloqueado para amar. Fica bloqueado para se abrir. A gente fica o tempo todo na defensiva. E vivemos armados. E quando a gente age assim, a gente acaba de perder, por conta dessas situações de desgaste, aquilo que é uma das coisas mais maravilhosas do ser humano. É a capacidade de poder acreditar, a capacidade de poder dar afeto, a capacidade de ser carinhoso, porque as pessoas desgastadas por conta dessas decepções, como estou comentando com vocês, ela se fecha em tudo, ela perde essa capacidade de ser carinhoso, de ser afetuoso. Por conta dessas situações, a gente vai perdendo uma série de coisas, sem percebermos que são importantes para as nossas relações interpessoais, para as nossas convivências, unicamente porque nós estamos desgastados. Quando a gente está desgastado,
a gente perde a função que devemos ter como seres humanos amorosos e afetuosos. A gente vai perdendo qualidades. E quando você perde essas qualidades, isso também cria barreira entre nós e Deus. Porque para Deus é muito difícil conviver ou estar na vida de alguém que o tempo todo está julgando mal pessoas, que o tempo todo está desconfiada com pessoas. Para Deus é muito difícil estar dentro de você, porque essa situação, ela bloqueia totalmente a sensibilidade do amor. A palavra de Deus diz que o amor tem uma qualidade: tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quando você sofre esse tipo de desgaste, essas qualidades que revelam o amor dentro de você, elas se perdem totalmente. E Deus precisa que elas sejam recuperadas, para poder haver uma identificação comigo, com você e com todos nós, e consequentemente Deus encontre facilidade para poder trabalhar em nós. Porque às vezes essa desconfiança, essa insegurança que existe em nós, por conta dos desgastes sofridos, elas acabam se estendendo até com a nossa vida espiritual, até na nossa relação com Deus. A gente começa a achar que Deus nos abandonou, que Ele não olha para nós, que Ele está indiferente a tudo que vivemos ou que passamos, e a gente cria exatamente um bloqueio em nós, que é consequência desse desgaste. E o que eu quero dizer para vocês desta noite é que o Senhor Jesus Cristo, Ele é especialista nessas restaurações da alma da gente. Ele tem esse poder restaurador, porque Ele te olha, e quando Ele te olha, Ele sabe quais são os motivos dos teus bloqueios. Ele sabe quais são os motivos que você vive na defensiva. Ele sabe o que você passou. Ele sabe que você está ferido ou ferida. E quando alguém está ferido, não dá nem para mexer na ferida, tem que sarar a ferida. Porque se mexer na ferida dói. Aí Deus vem o processo de sarar, para consequentemente restaurar e começar um novo processo na vida da pessoa, que vai fazer com que se abram as possibilidades de Deus poder estabelecer aquilo que Ele promete estabelecer na vida da pessoa, o projeto que Ele tem com todos nós, que é o projeto de restauração, de mudança de vida, para poder fazer de você uma pessoa melhor. Amém? Por isso que Ele restaurou esse homem que eu vou contar a história agora. Jesus chegou numa sinagoga, num templo, para pregar. Ele foi lá, eu já expliquei para vocês que tinha que dar a palavra para ele, porque ele era mestre. Eu acho que eu já expliquei isso no culto da noite aqui, né? Que ele estudou muito para poder ser mestre. Eu acho que já expliquei para vocês. Todo mundo já sabe? Quem já sabe, diga amém. Então não vou repetir. E como ele era mestre, ele chegou e foi dada a palavra a ele. Só que Jesus, ele ele é muito observador. Ele percebeu uma pessoa lá dentro da reunião, e quando ele olhou para aquela pessoa, ele percebeu os motivos dos traumas daquela pessoa. Essa pessoa que estava lá na reunião, era uma pessoa que tinha um defeito físico. E esse defeito físico se gerou por alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Mas o que a gente sabe é que a mão dessa pessoa se ressecou, ficou ressecada, afinou, ficou seca. E naquela época, era muito difícil para uma sociedade judaica, a pessoa que tinha algum defeito físico, eles não tinham esse socorro que a gente tem hoje, através de políticas públicas que socorrem essas pessoas. A pessoa tinha a infelicidade de nascer com defeito físico, dependendo da gravidade do defeito, ele tinha que
sobreviver de doações. E como não havia, na cultura judaica, uma política pública que pegasse dinheiro público para poder dizer, essas pessoas aqui são vulneráveis, vamos ajudá-las, se estabeleceu no meio do povo de Deus uma forma de poder ajudar essas pessoas. As ajudas, elas eram espontâneas e elas eram chamadas de esmolas. É um nome forte para nós hoje, mas era um nome que era usado para poder socorrer. Todo judeu tinha consciência de que ele tinha que ajudar as pessoas vulneráveis por conta dessas situações. Qual era a obrigação do judeu? Ajudar os órfãos e ajudar as viúvas. Eram ajudadas pelo povo. E as pessoas que tinham assim qualquer tipo de deficiência física, você como servo de Deus, tinha o entendimento que você tinha que ajudar. Tinha alguns trabalhos que eram dados especificamente para essas pessoas. Alguns trabalhos só eles podiam fazer. Um dos trabalhos que eram dados a essas pessoas mais vulneráveis, assim, por questões de serem órfãos ou de serem viúva e de não terem sustento, era o trabalho de chorar em velório. Essas pessoas choravam em velório. Só elas podiam chorar em velório. Elas iam, choravam, e as pessoas que pagavam. E naquela época, um funeral judaico durava 7 dias. Para vocês só terem uma ideia. E alguém tinha que ficar chorando. E esse ato de chorar era chamado lamentar exatamente aquela perda. Era alguma coisa muito cultural. E quem fazia isso, geralmente eram as viúvas, os órfãos que tinham esse tipo de trabalho para poder sobreviver. E a priori as pessoas que tinham qualquer defeito, elas sofriam algumas dificuldades. Elas ficavam em desvantagem na lei da sobrevivência. E a lei judaica tentava de alguma forma amparar essas pessoas. Mas a priori era muito difícil quando você tinha algum tipo de deficiência. E Jesus tinha muita sensibilidade com isso. Por isso que você vê na Bíblia ele curando vários leprosos que também eram isolados. Pessoas que tinham lepras, eram separadas da família, eram jogadas para morar nos lugares mais distantes, longe da área urbana. As pessoas que tinham problema de hanseníase, que não pode falar nome lepra mais, tinha me esquecido. Então o que acontece? Pessoas que tinham essa doença, além de eles serem isolados, eles eram obrigados a andar pela rua o tempo todo gritando a palavra imundo, 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 para as pessoas saberem se afastarem, porque a lei determinava que as pessoas que tinham esse tipo de doença tinham que se manter distantes 100 metros daqueles que eram normais, que não tinham problema de doença nenhuma. Olha como era que era a lei. A lei dizia que as pessoas que tinham esse tipo de doença, elas não podiam tocar em ninguém, porque se elas tocassem numa pessoa, essa pessoa ficava impura, imunda, era proibida de entrar no templo para poder fazer celebração. Isso era uma forma de tentar preservar a saúde de todo mundo. Por causa da contaminação se estabelecia essas leis que pareciam duras, mas eram exatamente o meio que tinha de poder gerar um isolamento. Outra doença que isolava pessoas era hemorragia. Qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de hemorragia, ele era separado da família. Ele tinha que viver lá fora da cidade. Perdia convivência com a família, não vivia mais em casa, mas ele perdia totalmente o contato com a sua família por causa de uma hemorragia. E quando você olha na Bíblia, Jesus gostava de curar essas pessoas. Diga glória a Deus. A mulher hemorrágica que não podia tocar em ninguém, ele foi lá e ela tocou em Jesus, e Jesus não teve nenhuma rejeição por ser tocado por ela, o que era proibido por lei. Um leproso que foi à procura de Jesus, ele manteve a distância de 100 quilômetros quando Jesus desceu de uma montanha, porque ele não podia se aproximar de Jesus, que a lei determinava que ele tinha que manter uma distância de 100 metros, melhor dizendo, olha, 100 metros é muito distante. É lá para o outro lado, é lá na pracinha. Você tinha que manter essa distância, e para falar com a pessoa você tinha que gritar, ei fulano, olha, para a pessoa poder ouvir, porque você não podia quebrar a barreira dos 100 metros. E nessa passagem da Bíblia, esse homem que tinha hanseníase, quando ele viu Jesus de longe, que Jesus desceu de uma montanha, ele se jogou no chão e gritou, Senhor, se tu quiseres, tu bem podes me limpar.
A Bíblia diz que Jesus se aproximou dele e tocou nele, diga glória a Deus, para quebrar o preconceito, para chegar e aliviar aquele homem que sabia que tinha que se manter distante. O próprio Jesus se aproximou dele, diz a Bíblia, que tocou nele e disse: eu quero, fica curado, disse Jesus para ele. E quando ele disse, eu quero, fica curado, a Bíblia diz que o homem ficou curado na hora. Jesus chegou e disse, comigo não tem problema, você pode tocar em mim, eu posso tocar em você. Eu não tenho essa dificuldade. E Jesus fez questão de se aproximar dele para tocar nele, o que não era permitido por lei. Então Jesus olhava muito essas pessoas vulneráveis, sentia a dor delas, os problemas que elas tinham. Essa é a questão com respeito a gente. Quando a gente se desgasta, que perde a sensibilidade com as coisas, a gente perde também a capacidade de sentir a dor do outro, de sentir o sofrimento do outro. A gente fica insensível, às vezes até egoísta. Jesus chegou, e quando ele chegou no templo, ele já, observador, olhou, olha aquele ali, tadinho dele, a mão dele é toda seca, deve sofrer com aquilo ali, deve ter o maior trauma. Pessoa que tem isso, que você ficava escondendo a mão, Jesus percebeu e disse, tadinho dele, deve sofrer muito por causa dessa mão machucada aí, deve sofrer muito por causa dessa mão sequinha que ele tem. Isso deve ter gerado um monte de trauma para ele. Ele deve se sentir o pior dos piores, deve sofrer vergonha por causa disso, deve estar todo machucado por dentro, por conta dessa mãozinha dele. Aí Jesus parou e disse, você aí, fica em pé, levanta. Aí o homem levantou. Aí Jesus sabia que ia sofrer crítica, porque aquele dia era um dia de sábado, e os judeus achavam que não podia fazer trabalho nenhum, nem um trabalho de curar podia ser feito. Jesus parou e disse, e aí, o que é que vocês acham? É lícito fazer o mal ou fazer o bem dia de sábado? Ele fez a primeira pergunta para os camaradas. Como é que a gente faz? A gente ajuda ou deixa de ajudar no sábado? E quando ele falou isso, diz a palavra que ele falou para o homem, estende a tua mão. E o homem estendeu a mão. Estende a tua mão. E o homem estendeu a mão. Quando o homem estendeu a mão, por um ato milagroso de Jesus, a mão do homem toda feia, toda seca, começou a se restaurar e ficou normal. Diga glória a Deus. Na frente de todo mundo. O pessoal estava tão desgastado pela religião, que religião desgasta também, se você não tiver a sensibilidade do amor dentro de você. Que eles começaram a criticar Jesus. Tanta hora para fazer isso, mas você veio fazer isso num dia de sábado, rapaz. Eles não deram importância para o sofrimento que tinha acabado da vida daquele homem e de um milagre que tinha acontecido. Para eles, o mais importante era o dogma, a lei, aquilo que a religião dizia. E eles se focaram para a religião. Tem tantos dias para curar, logo hoje que tu veio fazer a cura. Ninguém pensou que a restauração daquela mão recuperou a autoestima de uma vida que deveria estar altamente sofrida por conta de um defeito físico. Vamos ler aqui o texto, mais acima? Então disse Jesus a eles, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar as vidas ou deixar elas perecer, elas sofrendo, morrendo? Então disse Jesus a eles, verso seguinte, e fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. O que a gente vai fazer com esse camarada? Esse camarada fica quebrando as regras da lei. A lei diz isso, fala aquilo. Ele fica quebrando as regras da lei para poder ajudar um camarada.
passando por cima dos dogmas, religião. Às vezes a gente se enche muito de religião e se esvazia de Deus, sabe? Isso é um perigo para nós, na visão de Deus. Mas eles se encheram de furor e discutiram entre si quanto que fariam com Jesus. E até aí o verso, né? Veja a mesma coisa. Um dia desse eu conversei, acho que foi no passado, eu conversando com um pastor antigo da igreja quadrangular, ele tem 80 anos. É pastor há mais de 60 anos. E ele conversando comigo, abrindo o coração. Ele disse para mim uma palavra que eu nunca mais esqueci, essa palavra dele. Ele disse assim: Paulo, me dando conselho como pastor, né? Mais novo que ele, essa minha vida de pastor, eu tive que tomar muitas decisões ao longo da minha vida, ele falou. Teve situações que às vezes eu tive que tomar decisão, e eu tinha que tomar decisão em cima da lei. Muitas decisões eu tive que tomar fundamentado na lei que a igreja tem, no estatuto, nas regras que a igreja tem, ele falou assim. E muitas decisões dessas que eu tomei em cima da lei da igreja, das regras da igreja, eu me arrependi de muitas decisões que eu tomei, rapaz, ao longo da minha vida, fundamentado na lei, nas regras ali. De muitas delas eu me arrependi, ele falou. Mas teve outras decisões que eu tomei, não foi em cima da lei, das regras. Houve decisões que eu tomei fundamentado só na misericórdia, ele falou assim. E todas as decisões que eu tomei, motivado pela misericórdia, eu nunca me arrependi de nenhuma delas. Nenhuma delas eu me arrependi. Às vezes, a gente perde a capacidade de ser misericordioso porque perdemos a sensibilidade, porque por alguma razão a nossa vida está desgastada. Talvez você esteja aqui, você já passou algumas decepções que foram demais para você. Algumas situações que você viveu que foi endurecendo você, endurecendo. Você deixou de acreditar em pessoas porque você se desgastou em inúmeras decepções, em convivências e relacionamentos. Baseado em situações que você viveu, você passou a nivelar tudo por baixo, porque você chega um momento que você nivela tudo por baixo. Conheci uma irmã que sofreu uma decepção num relacionamento, num casamento. Ela ficou tão machucada, tão ferida, tão incrédula com relação a todo mundo, que uma vez ela veio conversar comigo sobre a possibilidade de se relacionar com alguém que estava se aproximando dela para se relacionar, mas ela estava fechada, estava resistente. E eu sabia que a pessoa que estava se aproximando dela era uma pessoa do bem. Eu sabia que era uma pessoa do bem. E ela estava tão fechada, e essa pessoa se aproximou dela e ela começou a resistir. E um dia ela veio falar comigo: mas olha como não tem cabimento, não quero mais saber de ninguém, o fulano de tal está me procurando e tal, querendo ir para o cinema comigo, mas não vai nunca. E ela brabinha, revoltada. Eu disse: e por que o senhor não dá uma chance para ele? Ela disse: não dou nem para mim, vou dar para ele. Ela falou assim. Eu disse: por quê? Aí ela pegou, estava com a cabeça formatada já por conta do desgaste da decepção. Sabe o que ela falou para mim? Para mim, homem é tudo igual. É tudo cachorro, só muda a coleira. Ela falou assim. Vocês viram o grau que estava do desgaste e da resistência que ela havia criado? Vocês estão entendendo? Moral da história. Ela deu uma chance para ela, porque ele já estava pedindo aqui tempo, e está totalmente feliz com o camarada. Ela descobriu que nem todo mundo é igual. Nem os dedos da mão são iguais, né? Vocês estão entendendo? Mas as pessoas vão, por conta desses desgastes que vão sofrendo, as pessoas se bloqueiam. E eu estou pregando isso por quê? Porque se você está aqui nesta noite, e dentro dessa minha pregação, de alguma forma, de alguma maneira, você se sente desgastado.
Você está cético com respeito a uma série de coisas para a qual você já foi aberto, você já foi sensível, você perdeu essa sensibilidade. E no lugar dessa sensibilidade, você está altamente ferido, altamente desgastado, vulnerável, fragilizado por conta dos desgastes que você, porventura, tem sofrido ao longo da sua vida. Você veio aqui para ouvir essa palavra e para que eu pudesse dizer para você o quê? Que Jesus Cristo pode te restaurar. Pode restaurar você e fazer aflorar aquela pessoa sensível que você deixou de ser, aquela pessoa carinhosa que você deixou de ser, aquela pessoa crédula que você deixou de ser, aquela pessoa desarmada que você deixou de ser, e tudo aquilo que gerou os teus desgastes e que alterou totalmente a tua maneira de ser e o teu comportamento, você vai se colocar na mão de Jesus, o quê? Para ser restaurada e ser recuperada a sua verdadeira essência, porque de repente aquilo que você é hoje, por conta do que você passou e sofreu e tornou-se o que é, eu vou usar uma palavra que não é comum. Você hoje é uma fake news. Fake news é só o que o pessoal fala hoje, né? Tudo é fake news. De repente você hoje é uma fake news. Deus está querendo restaurar você. Está querendo fazer aflorar a tua essência, aquilo que você é. Que as feridas sejam saradas. Que as marcas desapareçam. E que você possa se permitir uma ação de Deus para acontecer na sua vida esse processo que aconteceu na vida desse homem da mão ressequida que nós lemos aqui e enfatizamos. O processo se chama restauração. Que Deus possa restaurar você. Que a sua essência possa aflorar, que não tenha medo disso. Às vezes a gente não deixa a nossa essência aflorar por medo. Não, eu também não vou dizer que amo, que gosto não, porque aí eu vou ficar na desvantagem. Eu não vou ser carinhoso não, porque vai dar muita moral e daqui a pouco está me relaxando. Seja você. Deixa a sua essência aflorar. Porque quando você é você, vivendo esse processo de restauração de Deus, mais fácil é para Deus abençoar você e ajudar você e restaurar você. Amém? Que Deus abençoe você e que Deus ajude você no nome de Jesus. Graças a Deus.